Agora começa. Então, vamos para a segunda parte aqui, com mais exemplos de vetores. Aquele primeiro que nós vimos, ele, digamos assim, é o exemplo mais básico, mais simples de informar valores de vetor e depois mostrar o que a gente informou. Tá? Mas vai ter exercício que eu vou pedir, por exemplo, que eu quero que mostre quantos valores são positivos dentro do vetor. Ou quantos são pares, quantos que são ímpares, quantos são múltiplos de 5. Então, digamos assim, é uma contagem que faz conforme os valores que eu vou inserindo, e depois tem que ter uma lógica para fazer essa verificação. Tá? Verificar se o número é par, verificar se ele é positivo, verificar se ele é múltiplo de 5, e fazer uma contagem. Então, nesse exemplo aqui do if, ele está fazendo uma contagem de quantos pares existem no vetor. Aqui ele está em páginas separadas, eu vou explicar aqui na hora de copiar para você não se perder. A primeira parte aqui não muda, então reparem aqui, ó, declaração de vetor, nada mudou. Eu tenho essa quantidade aqui de pares, que seria a minha soma de quantos pares eu tenho. Eu preciso de uma variável para contar, para somar. Essa primeira parte aqui de entrada de dados, reparem que nada muda. Posso usar a mesma entrada de dados, né, para todos. E essa parte aqui vai mudar. Então, quando tiver uma verificação, por exemplo, eu tenho que contar quantos pares, contar os negativos, contar os múltiplos, né? Aí eu faço um if no segundo for. Poderia ser no primeiro? Poderia. Mas eu já falo para fazer por padrão, porque daí o primeiro for que a gente dá a entrada de dados não muda. Deixa sempre aquele lá. O que vai mudar? O tamanho do vetor conforme o exercício. Se é 10, se é 15, se é 8. Então, a gente faz a lógica, digamos assim, de cada exercício de contagem, né, quando usa if, no segundo for. Esse if aqui que ele está fazendo. Se o vetor na posição i, porque o i está percorrendo de 0 ao 10, de todas as posições, 0 ao 9, né? Se na posição i mod 2 igual a 0, ou seja, se ele é par, daí eu vou fazer essa variável conte pares, somar mais um. Então, se você preencher os valores no vetor, 7 ímpares e 3 pares, ele vai mostrar que tem 3 pares lá. Essa quantidade, não os pares. Tá? Somente a quantidade de valores pares que foi informado. Daí, através desse if aqui, ele vai fazer a verificação e a contagem. E aí, claro, depois que eu encerrei o for para mostrar, né, o vetor resultante, aí eu tenho que mostrar quanto que deu a contagem. É como se fosse mostrar a soma, mostrar a média. A gente tem lá um valor, né, que seria o valor daquela variável que armazenou. Novamente, vou pegar aqui o nome do exemplo. Vou fazer de início aqui, ó. Meu Deus. Coloquei aqui antes a letra maiúscula, né? Aqui de novo, ó, em cima do package vetor, vou dar um novo, classe Java principal, colei o nome da minha classe, do meu exemplo. Fiz aqui, novamente, ó, embaixo do package, vou apagar tudo. Vou dar uma barrinha aí. Vocês tomem cuidado quando vocês fizerem Ctrl+C, Ctrl+V de uma apostila que vocês pegaram o PDF, por exemplo, ou abriu do navegador. Tá? Tem um problema na relação do Ctrl+C, Ctrl+V. O navegador ele muda os caracteres e no PDF ele copia também o número da página. Tem que ter esse cuidado aí. Enviei Ctrl+C, não Ctrl+V, e colei todo o meu exercício aqui. Vou dar um Shift F6 para mostrar também. Da mesma forma que mostramos o primeiro exemplo, vou mostrar aqui o segundo. Então, na posição 1 aqui, eu vou informar valores aleatórios também.
porque depois a gente vai mostrar a contagem de quantos pares eu inseri. Ali. Bom, informei esses valores aqui, são 1, 4, 7, 8, 2, por diante. Ele mostrou esses valores para mim aqui. 1, 4, 7, 8, é o último ser 1. E quantos pares ele encontrou nesse vetor? Vamos ver se ele fez certo. Ó. 1, 4, 2, 3, 4, 5. Quantos pares ele encontrou? Então, de repente, pode ter um exercício lá que vai pedir assim, quantos ímpares tem nesse vetor? Eu vou mudar o if. Quantos positivos tem no vetor? Vou mudar o if. Por múltiplo de 5, mudo o if. Em vez de mod 2, é mod 5. Então, tudo isso vai depender do exercício que está pedindo. Então, se pedir alguma contagem, alguma verificação, você faz o if no seu segundo for. Primeiro for de entrada de dados, segundo for de saída, é onde você vai fazer a lógica que precisa. Pessoal, alguma dúvida aí de casa? Com padrão, sempre. Onde que muda ali para o ímpar daí, professor? Não, isso daí é lógica, né, Márcio? É no if. Aqui. O que mudaria para ser ímpar aqui? Zero ali, eu tinha que pôr 1 ou não? É isso aí. Mod 2 igual a 1. Sim. E se fosse para contar os positivos? Positivo, muda o for ali do... Espera aí um pouco. Mudaria só o if. Sim. Qual que é a pergunta, professor? Se esse if aqui eu quisesse fazer a contagem dos positivos, por exemplo, em vez de contar os pares. Ele iria mudar ali na quantidade de pares? A variável, beleza, né? Você mudaria o nome dela. Mas no if aqui eu tenho que fazer uma mudança também. Qual seria essa mudança? Ficar positivo? Isso, mas como é que eu coloco no if? Vetor e... Vetor i o quê? Mais 2. Mais? Mais assim? Não. Eu acho que eu sei o que vocês querem dizer. Deixa eu pensar. É maior, né? Maior. Maior 0. Maior 0. Ou maior 1, se for ímpar, né, professor? Não. É Não? positivo, maior que 0. Sim. Positivo, só for positivo, então. Isso. E se fosse os negativos? Só muda o símbolo ali. Menor que 0. Menor que 0. Então é isso que vai mudar as condições, né? O if normalmente, a variável que nem o Gabriel comentou ali, em vez de quantipares, né, seria legal colocar quantidade positivos, mudar o nome da variável também é legal. É mais condizente com o exercício. Por que você não gostou da minha pergunta? Não, é lógica. Não, daí, já de uma... Porque você queria uma resposta direta. Professor. Não, mas eu te falei a resposta, só que eu tava na dúvida se tinha que pôr, eu tava na dúvida desses símbolos aí, professor. Então, o símbolo nada mudou do exercício anterior. Mod, maior... Não, isso era a minha dúvida. Por isso que eu fiquei... Será que mudava tudo ali o conceito? Por exemplo, eu no meu conceito, na minha cabeça, é maior, menor e 1 ali, para mudar um ímpar. Então não era só o positivo ou o negativo que fazia isso, entendeu? Eu ia mudar... Positivo, negativo, nada eu coloco aqui. Par também.
É tudo lógica, implementação. Tudo incrementando. Isso era o que eu fiquei assim. Talvez a tua pergunta Eu não System ou num ler, por exemplo, acho que eu fiquei com o ler na cabeça ali. foi bem elaborada aqui. Uhum. Então é isso. Professor, quando for positivo o 2, ele sai dali do mod? Como é que é, Gabriel? Repete a pergunta, por favor. Quando é positivo o 2, ele sai do mod e fica só 0? Sai. Porque assim, ó, pensa assim como se fosse uma variável aqui, né? Como se fosse uma variável só. Digamos, um valor maior que zero. Estou comparando se ele é positivo. Quando eu uso o mod ele quer dizer assim, ó. Tiro mais. Maior. O mod ele quer dizer assim, esse valor divisível por 2 tem que dar resto zero. Digamos que a interpretação do if seria essa. Já emendando com a dele, professor, então é tipo o positivo e o negativo, seria o 2 dali, né? É assim, eu posso falar positivo e negativo, mas poderia ser um número maior que 10, maior que 100, entendeu? O mod não vai. Você só vai usar o mod quando for múltiplo de 5, múltiplo de 10, múltiplo de 2, que é o caso aqui do par ou ímpar. Beleza, professor. Beleza, Gabriel? Entendi, eu acho. Não, mas deu para pensar um pouquinho agora aqui. Beleza. Só saiu uma fumacinha do cérebro, professor, mas... Parece que cada vez o negócio vai piorando. Tava ruim, agora parece que piorou. Agora parece que tá igual. Pessoal, eu vou emendar aqui os próximos 2 exemplos, tá? Depois eu explico cada um já implementado, tá? Mas os 2 próximos aqui, reparem que eu não estou usando o vetor mais de inteiro. Tá? Aqui é um vetor de char é um caractere apenas, e aqui tem um vetor de string. É o caractere. O caractere lá no Visual G. O char ele dá para usar, além das letras, você vai usar. O char é um caractere apenas. Pode ser letra, número, pode ser símbolo. Mas tem que ser. Isso. Não só. Professor, o char seria o varchar também ou não? Não. O varchar no banco seria o nosso string. Ah, Inclusive, nos bancos de dados tem o char apenas. Mentira. Queria pegar só o nome. De novo aqui por baixo, paguei tudo. Vou copiar. Colar, né? Eu já copiei. Vou salvar esse daqui. Vai emendar o outro exemplo, depois eu explico os 2. Já exercício. Professor, Oi. tira uma outra dúvida minha. Aquele scanner Lear New ali, ele precisa estar em todo projeto ou não?
Não, esse daqui eu vou explicar por que que não. Ah, tá. Desses dois, né, na verdade. Então, pessoal, já respondendo a pergunta aqui do Gabriel, ele falou do scanner, né? Quando que a gente usa o scanner e a variável ler? Quando precisa informar, quando o exercício pede para o usuário informar valor. Isso, quando tem o escreve ler, exatamente. Então, os exemplos que a gente vinha trabalhando lá. Ah, digite uma idade, o usuário informa uma nota, ou duas notas. O usuário informa valores do triângulo. Então, tem o escreve ler. Daí precisa do scanner. Nesses exemplos aqui, tem alguns que eu vou falar assim, já é um vetor determinado, é um valor determinado. Então, esse exemplo aqui é um vetor de tamanho 6, né? Que o tipo dele é char, então é um caractere apenas, e eu estou fazendo atribuição. É por isso que eu coloco aqui o exemplo vetor atribuição. O que é a atribuição? Lá no código eu coloco vetor na posição tal recebe valor tal. Nesse caso aqui, ó, eu uso o int, como eu disse nos outros exemplos, para percorrer o vetor, a gente vai usando for. Né? Declarei um vetor chamado v, do tipo char, de tamanho 6. Na posição 0, dentro do código, eu vou fazer ele receber a letra A. Na posição 1, vai receber a letra B. Na posição 2, vai receber a letra C, assim por diante. Então, do 0 ao 5, né, 6 posições, eu vou mostrar o vetor de char que vai ficar A, B, C, D, E, F. Então, esse é um exemplo que eu não usei o scanner, o usuário não informa o valor, e eu faço a atribuição direto no código. Tá? Aquele for que a gente usou de exemplo lá de entrada de dados, não tem. Ele é dentro do código mesmo, já é fixo. Então, o exercício vai pedir assim, dado o vetor com esses valores. Então, com aquele valor lá, o usuário não vai informar. Vai ficar fixo no código. Na verdade, aí tem um layer, só que esse layer tem nada a ver, que é o final, né? Isso, ele só tem o escreva, digamos, não tem o leia. Que é para mostrar o vetor resultante. Né? Vou só executar aqui e já abro para perguntas. Então, ó, aqui ele já deu o resultado final, eu não informei nada, não aparece um escreve ler. Lembra que a gente fez alguns exemplos de for, que mostrava direto os valores? Né? Mesma ideia aqui. Então, aqui ele mostrou o resultado. Ó, um vetor resultante já é esse daqui, ó. A, B, C, D, E, F. Quer perguntar, Gabriel? Claro, sim. O vetor ele sempre vai começar com um 0? Isso, a posição inicial dele é 0. Ah, tá. Eu ia falar, mas ele não tem um 6 ali, né? Isso, ele é tamanho 6, mas a posição vai do 0 ao 5. Ah, tá, entendi. Professor, se você ponhasse, por exemplo, 7 lá em cima, no lugar do 6, ele ia até a letra do 7, seria o G? Se você preenchesse o valor aqui e mudasse aqui até o 6, faria mais uma posição. Por exemplo, ponhar o 6 ali e o 7 lá em cima, então. Isso. Eu posso declarar um vetor aqui de 100 tamanho. Mas se eu preencher somente 6 posições e colocar o for aqui para ir do 0 ao 5, só vai mostrar 6. Né? Qual que é a desvantagem da gente fazer um tamanho no vetor, que a gente não vai utilizar tudo? É espaço em memória. Não que isso vai fazer diferença no seu computador, né? Porque cada posiçãozinha aqui é um byte. Pensa se a gente tivesse uma limitação de memória no computador, no celular hoje, né? Isso faria diferença. Mas é claro, em termos de performance, em termos de quantidade de memória, não vai fazer. Mas é mais essa questão aí de pensar de capacidade. Então, por que eu vou ter um vetor de 100 se eu quero armazenar somente 6? É mais ou menos essa ideia. Beleza. Ali o I mais nada seria que o I mais I, né, professor? Também Isso, segue a lógica. E mais um. I mais um, mesma lógica. Um detalhe aqui a mais,
Quando eu falar para vocês lá no exercício, um vetor de valores decimais, um vetor de char, o int i nunca muda, tá? O i vai ser sempre inteiro, porque eu estou usando ele no for, não tem como percorrer um vetor com valor decimal aqui, e muito menos uma string, um varchar, tá? Então, o i é sempre inteiro. O que muda? É o tipo do vetor. O vetor vai ser char, o vetor vai ser string, vai ser float, ou vai ser int, tá? Então, é o vetor que muda o tipo. O int i sempre ele. Então, professor, todo exercício que a gente fazer um vetor, a gente vai só usar o for, então. Base isso? Vai fazer o for para mostrar o vetor. No mínimo. Ah, Quando pedir entrada de dados, daí tem 2 for. O de entrada e o de saída. igual o outro que você fez, tinha 2 for ali, né? Isso. Aham. E esse daqui é um outro vetor, digamos assim, uma outra maneira da gente fazer atribuição, que a gente preenche o vetor já na declaração. Assim como a gente poderia colocar aqui, por exemplo, int i recebe 0. É um valor que eu estou dando inicialmente para a variável i. Poderia ser 10, poderia ser 50. Estou dando um valor inicial para a variável. Eu posso fazer isso, o Java permite. Assim como eu coloco um vetor aqui, declaro ele, eu já posso declarar os meus valores. No caso aqui é um vetor de string, tá? Eu chamei o vetor de meses. O meu vetor se chama meses. E aqui eu já coloco as posições, né, determinadas conforme eu quero, com os valores. Tá? Então, daí eu coloco entre chaves para determinar assim, no meu vetor vai receber esses valores aqui, já na declaração. Nesse caso, como é string, eu tenho que colocar entre aspas, tá? E o que vai separar, digamos, as posições? A vírgula. Então, posição 0 vai receber janeiro. Posição 1 vai receber fevereiro. E assim por diante. Então, uma outra maneira de eu fazer a atribuição. Nesse daqui, eu atribuí direto na declaração no vetor. E esse daqui, eu fiz a atribuição no código, na lógica do código já, digamos. Tá? Não está declarado aqui direto. Perguntar, o que tem diferença, professor? Nenhuma. Se eu pedir um vetor, ele é assim, ele é x, então você pode atribuir x já na declaração ou depois no código separadinho, como eu fiz aqui. Esse daqui eu quis mostrar os meses, né? E como eu sei, aliás, aqui eu não coloquei o tamanho do vetor, mas pela quantidade, digamos, de valores que tem, aí eu já sei que os meses têm 12, né? Mas digamos que não fossem os meses, fossem nomes aleatórios, nome da turma. Né? Eu não sei quantos tem no vetor. A não ser que eu viesse aqui no código e ficasse contando, né? Quantos valores eu inseri. Isso. É só 6 meses, né? Isso. Se eu quisesse só 6 meses, eu colocaria, preencheria só 6 meses. Isso aí. Aí aqui no vetor de resultados, reparem que em vez de eu colocar o tamanho fixo, né? Eu estou colocando esse length. Se pronuncia length, tá? Aqui é length, eu até costumo falar length, porque eu acho mais fácil de vocês entenderem, mas a pronúncia seria length. Então, eu coloco o nome no vetor ponto length, que é uma função que ele vem de tamanho. Então, do 0 até o tamanho do meu vetor, ele vai fazer o for. É possível isso fazer. Então, nesse daqui é o caso aqui que eu preenchi os valores, já determinando na declaração, e com esse length, ele vai percorrer todo o vetor até o tamanho dele. Vou fazer a execução aqui. Ele mostrou aqui os meses do ano. Ele pulou linha aqui porque o meu Notepad aqui pulou linha, tá? Vou diminuir aqui o zoom, ó. Ele fica tudo na mesma linha. Então, aqui eu coloquei todos os meses na ordem que eu inseri lá no código. Tipo, ele vai ler ali, na ordem, né, professor?
Se você quisesse colocar só menos meses ali ou alguma coisa, ele é na mesma ordem, né? Se eu Por escrever isso exemplo, aqui, bolinha, quadrado, ah, x, y, z, e X, aparecer esses valores ali. isso é bom para fazer tipo uma lista ordenada, né, professor? Inclusive, os vetores, o conteúdo de vetor, ele é usado muito para fazer ordenação. Existem vários algoritmos que fazem ordenação. A gente não chega a estudar, mas tem, digamos assim, um conteúdo da informática que estuda só ordenação de vetor. Então, professor, quando for string, não precisa informar, tipo, o V de vetor. Ele informa já automático quando coloca dentro das aspas ali. Isso. Aqui eu coloquei o nome no meu vetor, se chama meses, né? Repara, eu não usei V, não usei vetor. É o nome que eu defino. Coloquei meses, e daí depois aqui do recebe, né? Dentro do colchetes eu coloco os valores entre aspas. Ah, entendi. Aspas e vírgula, né, professor? Tem que ter sempre a vírgula, né? Também. Isso, a vírgula vai separar cada posição. Uhum. Caso se quisesse pôr a ponto e vírgula, professor. Aí dá ruim, né? Dá ruim, né? O ponto e vírgula ele é só usado para final de comando, nesse caso aqui. Isso que eu tava. Ok, então erro. E um ponto. Vou colocar aqui. Quem diz o Romildo, já vai aparecer a luzinha piscando aqui. E um ponto, professor. O ponto também é para outras coisas, né? Ponto final, né? Tá vendo? Ó? Ah, ele tem a sua. Como é que é? Cada. Ali ele tem a sua função, então. Isso. Não importa do jeito, da forma que você faça. Cada um no seu quadrado. Uhum. Professor, e outra coisa, a entrada, como ali está escrito saída, resultados, né? Não tem uma entrada ali. A entrada seria, digamos, esse string. Isso, a entrada seria esse que eu chamei de atribuição aqui. Só que daí não precisa colocar, tipo, barra, entrada, assim, né? Ou precisa? Não precisa não. Ah. Esse barra aqui é o comentário. Se eu quiser tirar, nada muda no meu código. Só muda, só vai, tipo, melhorar um pouco para você entender, né? Digamos. Isso, é mais para eu entender, exatamente. Vamos lá fazer os exemplos, então? Amanhã rapidinho, tá bom?